Fala, moçada, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, para essa aula, nós trabalharemos então a continuidade dos estudos sobre os métodos de proteção contra corrosão. A partir de agora, nós estudaremos os revestimentos protetores, ok? Esses revestimentos protetores, gente, são aqueles que evitam, a corrosão ou dificultam que ela ocorra, diminuindo então a degradação desse material nesse meio corrosivo, certo? Então, os revestimentos protetores, o objetivo dele é aplicar uma redução da corrosão ou eliminação desse fenômeno, certo? E aqui eu trouxe uma foto aqui ilustrando esse processo. Essa imagem ilustra muito bem, né? Qual que é o motivo de fazer a proteção. Se tiver um revestimento adequado, ele vai ter uma durabilidade muito maior, e a durabilidade maior evita aquelas perdas econômicas que nós já estudamos, né? Perda de substituição de material, vazamento de produto, e por aí vai, né? As perdas diretas e as indiretas consegue se evitar fazendo uma devida proteção, certo? Então, daqui para frente, estudando esses métodos de proteção, hoje a gente vai trabalhar, então, um tipo específico desse método de proteção. Mas antes de trabalhar esse tipo de proteção, nós podemos aqui, discutir os mecanismos de como que funciona a proteção, né, desses revestimentos. A primeira situação que eu gostaria de discutir com vocês é a questão da barreira. A barreira, gente, nós já vimos, né? Para ocorrer a reação de oxidação, alguém precisa reduzir. Então, se tiver uma reação de corrosão, precisa estar acompanhada de uma reação de redução. Ou seja, precisa ter um agente oxidante. Se conseguir colocar uma barreira e isolar o agente oxidante, certo? Do material que está sendo corroído, é um método eficaz. E esse método de barreira funciona então como um isolante. Isolar o ânodo do cátodo. Se você isola, não tem sentido falar no ânodo isolado. Só tem sentido falar se ele estiver acompanhado de um cátodo, de um agente oxidante. Ok? A inibição anódica, a gente já discutiu isso, né? Que é um outro mecanismo que é algumas substâncias que têm a capacidade de reagir com os produtos de corrosão, formando a película passivante, né, um filme que passiva. E esse filme ele também funciona como uma barreira muitas das vezes, né? Certo? Isso aí a gente já discutiu. Então eu coloquei aqui, né, que são formação de óxidos e hidróxidos, certo? E a proteção catódica é uma proteção bastante interessante, a gente vai estudar isso com mais profundidade nas aulas seguintes, que é o seguinte: estudando o mecanismo de corrosão, a gente sabe, então, que temos um ânodo e um cátodo, certo? A corrosão ocorre por ação de um meio corrosivo. Nesse meio, a gente tem a existência então, de agentes oxidantes. E a proteção catódica, o que ela faz? Ela pega esse ânodo, então, utilizando o ânodo, que seria a peça que a gente quer proteger, né? Coloca alguma coisa no sistema, pode ser aplicação de corrente ou metal de sacrifício, que faz com que inverta essa lógica, ou seja, o metal que antes era um ânodo, e a gente já sabe que o ânodo é onde tem a oxidação, e a oxidação aqui para nós é o fenômeno da corrosão, né? E consegue fazer essa inversão, transforma esse ânodo num cátodo, e aí daí o nome proteção catódica, ok? E eu coloquei aqui como exemplo o uso de metal de sacrifício. Então esses mecanismos de proteção são bastante interessantes de nós estudarmos para sabermos como que faz então uma devida proteção contra esse fenômeno da corrosão. Beleza? E aí o revestimento, né? Esses são 4 fatores aqui básicos que vão ditar como que vai ser a eficiência desse revestimento. Vai depender
do tipo do revestimento. Qual revestimento que está sendo utilizado? Um revestimento orgânico, um revestimento metálico, um revestimento inorgânico? Depende do tipo, cada um com a sua eficiência. Das forças de coesão e adesão. A aderência desse revestimento é a ideal, né? Vai depender dessas forças de adesão e coesão. Da espessura do revestimento, certo? Chega um ponto na espessura que a taxa de corrosão pode ser eliminada. E não tem sentido fazer ficar mais espesso. E lembrando, né, gente, toda vez que a gente está falando de cobertura, revestimento de peças metálicas, tem aquele fator importantíssimo que é toda a área está coberta, né? Principalmente naquelas proteções que são baseadas na reação anódica. Porque a gente já viu que se tiver uma pequena falha de revestimento, pode ter aquela corrosão localizada, que é uma corrosão concentrada, que tem uma taxa de perda de massa muito mais acentuada, certo? Da permeabilidade à passagem de eletrólito através da película. Essa película ela permite passar eletrólito, então essa permeabilidade é muito importante também. Lembra quando nós vimos que o aço inox, alguns tipos de aço inox oxidam na presença de cloreto, porque o cloreto é capaz de romper, de permear aquelas películas daqueles óxidos que formam a película protetora do aço inox. Lembram disso? Então, são esses 4 fatores que são importantes de serem estudados para cada tipo de revestimento, certo? A partir de agora, então, nós vamos começar a estudar os revestimentos metálicos. Nas próximas aulas, os revestimentos inorgânicos e revestimentos orgânicos. Os revestimentos metálicos, gente, o próprio nome já diz, né? É você cobrir a peça a ser protegida, cobrir o material a ser protegido por uma película metálica. Pode ser chapa metálica, né? Pode ser uma deposição metálica, ok? São essas formas aí. Coloquei alguns exemplos de revestimentos metálicos com finalidade decorativa. Você pode cobrir uma peça com ouro, com prata, níquel, cromo e platina. Resistência à corrosão em contato elétrico. É muito comum fazer estanhar, né, contatos elétricos para dar resistência à corrosão desses contatos. Prata, ouro, e aí a gente tem outros exemplos, né, para fazer essa resistência à corrosão de contatos elétricos. Endurecimento da superfície usando cromo, resistência à corrosão, e tem vários metais aqui que podem ser utilizados. Lembrando que esses materiais a gente continua trabalhando então no livro de corrosão do Gentil, ok? Primeira forma de fazer o revestimento metálico, nós vamos estudar 4 formas de fazer esse revestimento, tá? A primeira chama cladização, que é a aplicação de chapas, ou de chapas de metal ou de ligas metálicas sobre a superfície que você quer proteger contra a corrosão, ok? E aí essa aplicação desse clad, então, ela vai ser feita por pressão, por solda ou por explosão. E aqui, gente, eu coloquei alguns links de vídeo no YouTube que vocês vão entrar no Classroom, pegar esses slides que eu coloquei para vocês, tá? E nos slides vocês clicam nesses vídeos do YouTube para vocês verem esse processo, para ficar mais fácil de vocês entenderem, de ficar bem ilustrado esses exemplos que eu estou trabalhando com vocês, certo? Aí eu coloquei aqui que os clads mais utilizados nas indústrias químicas, petroquímica e de petróleo são os de Monel, que é uma liga metálica, tá? De aço inox e de titânio sobre o aço carbono. Então, o que a gente já viu, né, o metal de maior interesse, que é o metal mais utilizado nas estruturas, né, tubulações e tudo mais, é o aço carbono. Como proteger o aço carbono? Aí a gente está vendo alguns revestimentos metálicos possíveis de serem aplicados sobre o aço carbono, evitando que ele corroa, ok? Aqui está uma imagem de uma tubulação de aço carbono, tá? Sendo aqui aplicada um clad, ok? E aí vocês podem ver aqui o exemplo da aplicação desse clad por solda e por explosão, clicando nesses vídeos com esses links. Joia?
Deposição por imersão a quente, gente, é um banho metálico, certo? E esse banho metálico é um metal fundido, deposita a estrutura metálica a ser protegida, e esse banho vai produzir então uma película, um revestimento de algum metal que vai voltar ao estado sólido depois de resfriar, tá joia? Então, é dessa forma. E eu coloquei aqui para vocês que principalmente com zinco, alumínio, cobre e estanho, tá? Essa deposição por imersão a quente. Quando for a deposição de zinco, o processo também chama-se de galvanização, esse processo, tá? E a espessura vai depender de quê? A espessura do revestimento, da temperatura do banho e do tempo de imersão. Isso deve-se considerar alguns problemas possíveis, né? Temperatura. Se você trabalhar acima da temperatura ideal do banho, está gastando energia à toa, né? Está tendo um desperdício de energia, o que é um inconveniente importante para ser destacado. A outra questão é o tempo do banho. Se ultrapassar o tempo do banho, você está desperdiçando metal, né? E desperdiçando tempo também. Isso deve ser bastante considerado. Um tempo inferior pode ser que não cobre a peça inteira, não cobre a estrutura inteira a ser protegida. E quando tem falhas, mais uma vez, corre-se o risco de corrosão localizada. Então, são inconvenientes bastante importantes de serem considerados, tá? Com tempos elevados ou inferiores, né? E temperaturas elevadas. Então, tem que chegar num processo otimizado, com tempo e temperatura. Aqui eu trouxe aqui um exemplo também, vocês podem clicar nesse vídeo para ficar bem ilustrado essa questão dessa imersão a quente. Tá joia? A terceira forma de fazer o revestimento metálico, então a primeira, cladização. A segunda forma que a gente já estudou, deposição por imersão a quente, que é o banho de metal fundido, onde vai ser mergulhada essa estrutura. E agora a metalização. A metalização, gente, é um processo bastante interessante, que tem uma eficiência muito boa, a facilidade de fazer esse depósito através desse método também ajuda bastante. E o mecanismo de funcionamento desse método é o seguinte: gera-se um calor para fundir o metal que vai ser depositado. Após a fundição do material, ele é aspergido, tá? Pulverizado sobre a superfície que vai receber esse revestimento metálico. E aqui, o exemplo da pistola de aspersão, tá? Essa pistola de metalização, o combustível alimenta aqui o comburente, tem a combustão aqui dentro, aqui um exemplo da pistola por combustão, tá? O pó do elemento metálico entra aqui no interior dessa pistola, ela é alimentada com esse pó desse metal. Aqui ele é fundido e aspergido, projetado sobre a superfície da peça. Então imagina que essa estrutura cinza sendo aço carbono, e aqui um metal ou uma liga metálica que vai conferir resistência à corrosão para esse aço carbono. Então, uma cobertura aqui para fazer essa proteção. E aqui eu coloquei, né? Esse link é de onde eu tirei essa imagem. E um link aqui do YouTube. Então, os links do YouTube é interessante vocês clicarem para ficar ilustrado como que funciona essas formas de aplicação na superfície metálica e proteger as estruturas contra a corrosão, certo? Aqui algumas imagens dessa pistola de aspersão, fazendo revestimento com zinco, alumínio, chumbo, estanho e diversas ligas, tá? Cobre também. Aqui a aplicação, que eu falei para vocês, é de fácil aplicação, né? Olha só aqui, protegendo essa estrutura. E o quarto e último método de fazer revestimento metálico que nós vamos estudar é a eletrodeposição. Eletrodeposição, a gente já estudou isso lá em eletrólise. Eu dei alguns exemplos para vocês, e quando a gente estudou aquelas células eletrolíticas, foi justamente para ressaltar, para a gente entender a teoria por trás desses métodos de proteção
contra a corrosão. E aqui a gente usa esse conceito, né? Que é o seguinte: nós vimos que a deposição de um metal, a reação de redução, ela sempre ocorre no cátodo, né? E na eletrólise, essa reação catódica ocorre no polo negativo. Então, numa célula eletrolítica, nós podemos colocar a peça a ser protegida, a estrutura a ser protegida no polo negativo, que é o cátodo, onde vai ocorrer a deposição desse metal de interesse. E esse metal, ele pode vir de uma solução, onde o elemento metálico está na forma oxidada, você reduz depositando no cátodo, ou ele pode vir, inclusive, no estado sólido. E eu já vou mostrar como que seria isso, tá? E as características desses depósitos aqui vai depender, né? Elas vão depender diretamente do processo estar otimizado ou não, que é a corrente aplicada, o tempo, a concentração do banho, a temperatura do banho, vários fatores vão influenciar na eletrodeposição. Mas as características que vão ser controladas vai ser, lógico, né, a espessura dessa superfície, a dureza, o brilho, ductibilidade, por aí vai, né? São algumas características que devem ser analisadas. Isso que eu falei, né, as características que devem ser otimizadas é a superfície da peça ser protegida, tem que estar bem preparada. O banho tem que ter um controle muito ideal, um controle mais ideal possível para fazer um revestimento mais eficaz, e uma condição de deposição. São algumas questões que devem ter uma atenção especial para garantir uma eficiência do processo. O que eu falei para vocês, de mesmo você não tendo no banho, aqui ó, imagina o seguinte, que aqui seja uma solução de sulfato de sódio, tá? Imagina que seja uma solução de sulfato de sódio, que seria um sal aqui inerte. Para fazer a deposição, eu quero fazer a deposição do cobre. O que pode ser feito se não tiver o sal de cobre aqui na solução? Imagina que não tem o sal de cobre. Você pode usar um ânodo de cobre. Por quê? No ânodo ocorre a reação de oxidação. O cobre vai para a solução na forma de cobre 2+, e no cátodo, como ocorre a redução, o cobre é reduzido e depositado sobre essa peça, fornecendo então o revestimento metálico, que é o que a gente procura aqui nesse método de preparo, nesse método de proteção da corrosão, certo? Então, coloque aqui um revestimento de cobre que dá resistência a esse metal que você quer fazer a proteção. Se não for um ânodo reativo desse tipo aqui, nesse caso que o cobre está sendo fornecido, pode utilizar um ânodo inerte, tá? Dependendo das condições, esse ânodo inerte pode ser o aço inox, pode ser o grafite, certo? Pode ser um ânodo de platina e por aí vai. Geralmente são esses metais mais utilizados como ânodos inertes, tá? Lembrando que o ânodo inerte ele não participa da eletrólise. Esse aqui participa. Esse aqui, então, é um eletrodo reativo, certo? E se ele é reativo, está ocorrendo a oxidação dele. O cobre 2+, vai aqui para a solução. E depois o cobre 2+, é reduzido lá no cátodo, revestindo a peça. Então, se quiser fazer um processo de eletrodeposição, deve-se controlar, então, a temperatura do banho, né? A superfície tem que estar bem preparada para receber esse revestimento, tá? Então, tem que ter algumas formas de controle para garantir um processo mais eficaz. E uma outra questão também é que, ao aplicar esse revestimento, tem que se fazer um estudo para ver se esse revestimento também está o ideal, né? Para fazer essa proteção. Aqui eu coloquei um outro exemplo da deposição de níquel. Aqui está invertido, né, em relação a esse desenho. O ânodo aqui está à direita, aqui o ânodo está à esquerda. Nesse caso aqui, ele está fazendo a deposição de níquel sobre a peça. Okay? Lembrando, né, ao ligar numa célula eletrolítica, se você quer o metal de interesse
você precisa ou de um sal desse metal ou você precisa de um eletrodo desse metal. E a outra questão é que o material a ser protegido deve ser ligado no polo negativo, que é o cátodo, certo? Aqui alguns exemplos dessa eletrodeposição, uma cobreação. E aqui alguns últimos exemplos aqui para a gente encerrar esse tema de revestimentos metálicos. Revestimento de ouro, revestimento de cobre, de prata, de cromo. Já ouviu falar no termo peças cromadas, né? É através desses revestimentos com base de cromo, ok? Gente, então é isso. Nas próximas aulas nós estudaremos então os próximos revestimentos que conseguem produzir a proteção, da devida proteção às estruturas metálicas contra a corrosão. Tá joia? Obrigado a vocês pela atenção e até a próxima aula.